pela multidão. Pessoalmente, não é? Eu acho que todos vocês sabem que essa peça é uma peça que recentemente foi atingida, não é? por um ato de protesto contra o racismo, que participa de um movimento largo atualmente, não é? E eu acho que o importante aí é a gente chamar a atenção para esse contexto atual, mas que envolveu essa imagem especificamente em Bristol, não é? na Inglaterra. É uma imagem de um personagem da história local. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho a imagem aqui. Isso, o Edward Colston, não é? Eu peguei aqui o texto dele da Wikipédia para a gente saber um pouco quem é, e a gente ver qual é a imagem do personagem que estava exposta e que certamente é o que se relaciona com a história dele, não é? Quer dizer, além de ser um comerciante de escravos inglês, ele é destacado como filantropo e membro do parlamento britânico. Então, ele tinha uma atuação política e uma atuação no campo da assistência social, parece que significativa no seu tempo. Eu não conheço muito a história dele nem da Inglaterra, tá? Mas isso a gente vê aí por esse verbete da Wikipédia. Ele apoiou e doou escolas, esmolarias, hospitais e igrejas em Bristol, Londres e em outros lugares. É homenageado em vários locais de Bristol, como ruas, 3 escolas e o Pão de Colston. Muitas de suas fundações de caridade ainda sobrevivem. Bom, o que eu queria aí ressaltar é, sobretudo, essa ideia, não é, de que, num certo momento, o personagem foi valorizado por uma dimensão da vida dele. E hoje ele é valorizado, não é, ou, sei lá, não sei se a melhor expressão é valorizado, não é, contestado pela face de comerciante de escravos. Não é? A riqueza dele foi a base da filantropia dele. E essa filantropia, não é, de certo modo, deixou em segundo plano a memória de traficantes de escravos. E hoje, nesse momento, diante desse ato recente, não é, se atacou menos a memória do filantropo e político, mas, sobretudo, a memória do traficante no contexto da luta contra o racismo. Na verdade, não é, de um modo geral, do ponto de vista da história, da imagem, a gente pode caracterizar esse ato como um ato iconoclasta, não é, de destruição de imagens. Eu não preciso aqui resumir a história da iconoclastia, mas todos sabem a relação disso com a história das religiões, no Ocidente em especial, não é? Que é dividido, em grande medida, não é, entre aqueles que admitem o culto das imagens e aqueles que são contra o culto das imagens. E, ao longo do tempo, não é, a história da iconoclastia demonstra, não é, como as imagens podem ser decisivas para a luta política. No Brasil, nós não temos uma larga tradição iconoclasta. São poucos eventos iconoclastas, e eu até ousaria fazer a provocação de que os maiores atos iconoclastas que a gente conhece são do próprio Estado. Não é? A iconoclastia, tradicionalmente, ela é classificada como caracterizada, não é, como um ato de contestação a imagens instituídas, não é, admitidas pela ordem do poder, não é? Como é o caso do Edward Colston, não é? Que era uma estátua no espaço público e, certamente, ajudando a compreender a leitura do espaço e da história da cidade. No Brasil, a gente não pode esquecer que a iconoclastia está muito associada à violência do próprio Estado. Uma das características disso, por exemplo, não é, que envolve os nossos museus, são as famosas coleções de magia negra, não é, que são resultado da repressão, da violência de Estado contra o culto, a liberdade de culto, não é? E que levou à agressão e o recolhimento, não é? A repressão de terreiros e o recolhimento de elementos da cultura material religiosa de tradição afro-brasileira e que está na origem de várias coleções dos nossos museus, não é? As coleções relacionadas à tradição, a tradições religiosas afro-brasileiras. Não é? Isso é um ato iconoclasta
que não é muito característico da história da iconoclastia de um modo geral, mas que no Brasil eu diria que não deixa de ser significativo. Se a gente quisesse esticar isso, a gente podia levar até o Palácio Monroe, por exemplo, não é? Que certamente é um palácio que até hoje é vivido pelo culto da imagem, não é? E que foi destruído pela ação do Estado. Mas, nesse caso aqui, que a gente contemporâneo, o que a gente vê é um ato iconoclasta clássico, não é? Produzido pelo movimento social contra a ordem e vigente hegemônica. Não é? Agora, é interessante a gente chamar a atenção que esse modelo de estátua, esse tipo de código escultórico, não é? Que caracteriza a estátua do Edward Colston, não é? Ele é filho e se coloca na tradição, não é? Da estatuomania, que tem origem, não é? Nos desdobramentos da Revolução Francesa. A gente sabe que a Revolução Francesa, de um lado, ela é caracterizada, enfim, por muitas, desde a queda da Bastilha, enfim, por muitos atos de violência diversificados, violência política variados, né? Mas um deles vai ser a violência contra imagens, especialmente aquelas de culto da realeza, não é? E a gente vai ter o famoso debate sobre os túmulos dos reis da França, não é? E que vai dar origem à discussão sobre os museus históricos, não é? E a ideia de patrimônio nacional. Então, é interessante a gente perceber que essa estátua que foi atacada por um ato iconoclasta contemporâneo, ela na verdade, ela se coloca na linhagem na linhagem que, nos seus primórdios, não é? Também se definiu pela iconoclastia, não é? Que atacava, sobretudo, a imagens da monarquia e imagens associadas ao poder eclesiástico. Nesse caso aqui, a gente vê a imagem de um político em trajes civis, não é? Marcado pela associação e dedicação à filantropia e, portanto, de aproximação com a sociedade civil, características, além das questões plásticas, não é? Que são típicas do contexto do início do século XIX. Não é? Então, é interessante porque o que eu queria chamar a atenção como historiador, não é o fato de que essa peça, não é? Ela foi concebida na esteira ou no desdobramento de uma renovação do imaginário político, não é? Da imaginária política, especialmente, da coleção de imagens, do novo código de representação da política no seu tempo, não é? E que hoje é o objeto e atacado pelos movimentos sociais contemporâneos, não é? E ela, ao mesmo tempo que é filha do ato iconoclasta, não é? Ela também se tornou objeto do ato iconoclasta. Então, isso é uma observação que eu gostaria de fazer, não é? Para a gente situar historicamente essa imagem, mas mais do que isso, não é? Esse mundo da escultura pública, de características civis, não é? A escultura cívica também é dita, não é? É uma arte pública com uma linguagem muito específica, não é? Que se relaciona diretamente com as leituras da política, né? Eu costumo dizer, não é, que o mundo das imagens tem muitas categorias temáticas, não é? E essa faz parte desse universo dos monumentos cívicos, não é? Que é uma das formas de expressão da arte pública, né? Aquela que ocupa os espaços públicos, né, os espaços coletivos, para dar a eles um sentido artístico, ou fazer do sentido artístico um motivo de pensar a própria existência do espaço e dar sentido a ele. Bom, eu já falei um pouco do Edward Colston, não é? E aí eu queria contrapor essa imagem dele a essa fotografia do dia da inauguração da estátua do General Osório, que nós conhecemos hoje na Praça 15, não é? Essa imagem de 1894, do dia da sua inauguração.
uma expressão que eu uso muito para esse contexto do século XIX especial, mas do contexto da estatomania de um modo geral, não é? É essa ideia da festa da imagem. Não é? Eu acho que essa fotografia de época retrata bem o que eu quero dizer. Guardando as devidas diferenças, né? Bom, agora a gente não sabe mais nem direito como é que é isso, mas antigamente eu costumava dizer que isso era como se fosse o sucesso do último capítulo da novela das 8, né? Hoje já não tem mais novela das 8, eu nem sei mais como é que se faz esse sucesso todo com redes sociais, mas, de qualquer modo, o que eu quero chamar a atenção é a ideia de que, em torno da imagem, se organiza um evento, um grande acontecimento, não é? E que reúne multidões. Então, a gente vê aí claramente, não é? Essa imagem, como ela é abrigada, abraçada pela multidão. Bom, mas o que eu queria, eu gosto sempre de ressaltar nessa imagem, veja, essa estátua ainda não estava completa como a gente vê hoje, ela não tinha o gradil, não é? Não tinha aquelas bolas, por exemplo, nos pináculos do canto, que em geral somem e são derretidas, e a prefeitura é obrigada a refazer, não é? O que nós temos no canto do soco de base onde a estátua está implantada? Nós temos não só os socos, os pés de coluna, não é? Aí em cada canto, mas nós temos também 4 soldados, um em cada canto, não é? Esse que eu estou olhando aqui à esquerda, eu imagino também que vocês olhem à esquerda, não é? Ele está até encostado no soco, quase que numa posição de relaxamento, não é? Vocês imaginem o que seria organizar essa multidão em torno dessa imagem, não é? Não deve ser uma coisa simples. E, do outro lado, por trás, a gente vê as autoridades, não só o presidente Rodrigues Campos Salles, não me lembro bem qual era o presidente, em 1994, mas, inclusive, o presidente da Argentina e do Uruguai estavam presentes nessa ocasião. A gente vê gente no alto do prédio em volta, não é? Que é o Paço Público, o Paço Imperial, não é? Na sua forma da época. Não é? Então, a gente vê como essa estátua ela é envolvida pela multidão, mas a multidão, e é isso que eu gostaria de ressaltar, ela sabe exatamente qual é o papel dela no ritual. Não é? Não há nada, não há um pelotão de força segurando as pessoas. A gente vê os soldadinhos por aí, não é? Mas eles estão em posição quase que soltas, e eu gosto de ressaltar esse à esquerda, que parece até que está meio relaxado, apesar dele estar lá com a sua arma, não é? Há um certo relaxamento, com a certeza que toda a multidão sabe qual é o seu papel nessa situação. Não é? Então, a gente observa claramente, não é? Tal como no ato icônico da iconoclastia, não é? Que neste caso aqui, a multidão ela conhece o código que envolve a imagem. Não é? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, normalmente, a gente olha aquilo que eu já ressaltei na outra imagem, normalmente a gente olha para essas imagens como se elas fossem objetos, não é? Eu gostaria de ressaltar com essa multidão, não é? A dimensão processual que envolve a imagem. A imagem não é apenas uma peça no meio do caminho. Ela é, sobretudo, não é, envolvida por uma prática de olhar, não é, que posiciona exatamente onde cada um deve estar, qual é o ângulo que cada um deve ter e qual é o momento de se manifestar. Se eu tivesse chance aqui de descrever mais o ritual, eu poderia dizer para vocês que a multidão sabia exatamente a hora de saudar a imagem, não é? A hora de dizer viva, não é? A hora de bater palma, de modo, não é, que tudo isso vai caracterizando como a multidão era envolvida em relação à imagem, não é? Escultórica, não é? Mas de um modo ritualizado, não é? E que cada um sabia exatamente qual era o seu papel e qual era o seu momento de atuar. O que eu gosto sempre de dizer é que a imagem nunca é só o objeto, ela também é o modo de ver. Não é? A imagem se compõe não apenas do seu suporte, do seu objeto material, não é? Mas ele também precisa do olhar, da prática do olhar, do modo de ver.
é assim que a imagem se completa. E aqui a gente observa claramente, né, como essa imagem ela está envolvida pela multidão e por esse processo. De modo geral, a gente podia dizer que tem uma linguagem aí do ritual, não é? Um código do ritual, que é dominado não é por um nem por dois, mas por uma multidão. Não é? É como se a cidade fosse, toda ela, compartilhasse esse conhecimento, não é? Sobre como se organiza a linguagem do ritual de culto das imagens. Ora, falar nisso, né, eu não posso deixar de mencionar, não é, um estudo clássico do Georges Balandier, publicado na década de 80 no Brasil, mas do fim dos anos 70, não é, na França, publicado antes, não é, que é o famoso Poder em Cena, o famoso livro do Georges Balandier, chamado Poder em Cena, em que ele estuda justamente essas dimensões ritualísticas da expressão do poder, não é? E ele diz, a certa altura, que o poder só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial. Logo, o passado coletivo, elaborado em uma tradição, em costume, é a origem da legitimação do poder, evidentemente. Não é? Então, na verdade, de certo modo, a gente podia olhar para essa festa da imagem, como eu gosto de salientar, não é? Observar a presença da multidão e o domínio do código pela multidão, não é? Com esse olhar conduzido pelo pensamento de Georges Balandier. Não é? Esse costume que se organiza em torno de um quadro cerimonial ou de um ritual, não é? Ele existe, não é? No sentido de estabelecer a legitimação do poder. Se a gente pudesse levar mais adiante, evidentemente, a gente discutiria o fato de que o poder ele nunca se exerce apenas pela violência das armas, não é? Mas também pela capacidade de afirmar ideias sobre o mundo. Não é? E aí eu complemento essa conversa, não é? Se nós lá, no fim do século XIX, vemos aquela imagem abraçada pela multidão, não é? Aqui eu ressalto uma imagem, não é? Que eu poderia dizer que é até bonita, mas o que eu quero destacar aí é que hoje, quando a gente olha para a primeira imagem escultórica, a primeira escultura pública inaugurada no Brasil em 1864, que é a estátua equestre de Dom Pedro I, localizada aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. Alô? Alô? Você está me vendo, Cláudio? Oi. Que bom. Ouvindo e vendo. Então, o que a gente observa hoje na Praça Tiradentes é uma estátua inteiramente solitária, não é? É quase como se a presença dela não fosse percebida. E como eu já fiz várias vezes com os meus alunos, a praça se chama Tiradentes, então quando a gente pergunta para as pessoas quem é que está em cima do cavalo, a primeira resposta que vem 80% dos passantes é de que se trata do Tiradentes. E aí a gente pergunta se Tiradentes andava a cavalo, não é? Se Tiradentes andava no meio dos índios, e assim por diante, as pessoas começam a se dar conta de que tem alguma coisa errada, não é? E não se dão conta, de fato, de que se trata da estátua do imperador. O que eu quero chamar a atenção é que essa estátua, hoje, a solidão dela é produzida justamente pela falta da multidão em volta dela, do rito que a envolvia, não é? E faz com que a gente não coloque o passado em discussão, se é que a gente reconhece o passado nela. Pela sua linguagem, pela tradição do código, a gente sabe que é um monumento e, portanto, trata da história nacional. Não é? Mas, como a gente não sabe muito bem o que ela fala, as pessoas se dão o direito de dizer que é o Tiradentes, porque não há conhecimento compartilhado em torno dela. E o rito, não é? A ritualização da imagem, a ritualização em torno da história, a partir da imagem, ela
tem razão de ser justamente para não deixar nem que a peça se naturalize, nem que as leituras do passado se naturalizem. Não é? E é por isso que o rito é fundamental. Ora, o que eu queria ressaltar, não é que, diante dessa solidão, o que nós vemos é essencialmente o produto da história da escultura pública. Não é? Mas é preciso a gente considerar que a história da escultura pública, na verdade, deve ser vista como uma imensa prática, não é? De olhar, de promoção do olhar. Não é? Então, eu trouxe aqui duas imagens ligeiras, não é? Para a gente pensar um pouco a partir da própria solidão do Pedro I, que eu imagino que quem conhece o Rio de Janeiro, não é, saiba bem qual é a situação. Mas eu acredito que grande parte das cidades antigas do Brasil tem uma escultura pública em algum lugar, não é, em alguma praça central, e que todo mundo passa em frente, mal sabe do que se trata e muito menos imagina a história que envolve essa imagem. É? E o que eu quero ressaltar é justamente a ideia de que isso que nós vemos hoje na praça, isso que a gente encontra hoje na praça, é o vestígio, é o resto de um grande processo, não é? De uma grande mobilização que existiu em outras épocas. Essa grande mobilização, esse processo, é aquilo que eu chamaria de promoção, não é? Das práticas de olhar. Então, vamos começar por essa imagem do lado esquerdo, onde vocês estão vendo o Arco do Triunfo. Não é? Esse Arco do Triunfo é uma peça de arquitetura efêmera que foi construída, aliás, não foi o único, teve mais de um, construído na ocasião da inauguração da estátua equestre de Dom Pedro I. A gente olha a foto e a gente não vê propriamente a presença da escultura. Não é? Mas o que a gente vê é a multidão e o Arco do Triunfo, não é? Esse elemento de arquitetura efêmera. A inauguração da estátua equestre Dom Pedro I, ela é envolvida num largo ritual que começa na Praça 15, o antigo Largo do Carmo, ali junto do Paço Imperial, onde hoje a gente vê a estátua do General Osório, que foi inaugurada em 1894, cuja fotografia eu mostrei há pouco, não é? Mas a gente observa que, pela crônica da época, não é? Como de lá até a Praça Tiradentes, ao longo da Rua 7 de Setembro, o féretro, não é? o desfile cívico foi organizado e com várias etapas, não é? E alas de representação da sociedade, e na praça, na verdade, a escultura foi envolvida por um grande Te-Deum, não é? Um ato religioso que completava a inauguração da imagem cívica. Não é? Além disso, os arcos de triunfo que foram construídos para a ocasião. Fora a música, tudo isso, e o ritual se completava com, ali ao fundo, a gente vê o antigo Teatro São João, com a sua varanda, onde Dom Pedro fez a sua apresentação e saudação à multidão presente. Não é? Então, vejam, o que menos interessa nesse registro é a presença da escultura, que a gente nem sabe direito onde é que fica. Não é? A falta do foco também da fotografia antiga não ajuda muito, mas a gente observa que isso aí provavelmente já é a etapa um pouco da dispersão, não é? Mas a gente já tem aí toda enfim, todo o contexto geral, não é? De que nesse ritual todo, a peça, a escultura pública, ela é apenas um elemento, não é? De toda essa ritualização do passado, dessa narrativa histórica que se organiza a partir da imagem. A imagem é central, porque tudo é organizado para se olhar a imagem, não é? E o ato fundamental, naturalmente, é o descerramento, não é? Da inauguração, quando se cai o pano e que todo mundo pode ver a imagem. Não é? É claro que, além disso, esse momento aí foi marcado também pela distribuição de panfletos, criticando a obra, não é? Sobretudo pelo fato de que ela acontecia na área onde havia a forca pública antiga e onde Tiradentes teria sido enforcado. Não é? Então, isso, no contexto do Segundo Império, não é? Essa estátua ela completa um ciclo de construção, de enquadramento da memória política nacional,
e que vem da maioridade até esse momento aí, mais ou menos, porque depois vem a fase da Guerra do Paraguai, não é? E aí a mudança do programa artístico no Brasil se organiza a partir de outros elementos. Mas até aí nós estamos ainda na fase do indianismo, né? Da Moema, do Vitor Meirelles, da Primeira Missa, e assim por diante, e a estátua Dom Pedro I, que é uma grande homenagem à Constituição e afirmação do Estado Nacional. Do lado direito, eu coloquei a imagem de uma outra peça de 1931, que é a Amizade Brasil-Estados Unidos, que hoje a gente conhece bem ali em frente à Rua México, né? Ao lado do antigo prédio da ESSO, em frente ao consulado americano. Ao fundo, a gente vê ali ainda a igreja de Santa Luzia, não é? Incrivelmente, essa relação dos espaços. Mas o que eu queria ressaltar aí é a multidão de novo em volta, em 1931, para mostrar como entre 1900 e 1864, que é a inauguração de Dom Pedro I, que é a primeira escultura pública, pelo menos até 1931, a gente vai ver esse culto, essa prática, não é? Pública do culto das imagens cívicas. Eu não vou aqui alongar a crônica, mas no caso dessa de 31, a gente ainda teve os aviões voando no céu, não é? Distribuindo pétalas de flores para a multidão, de modo que e nesse contexto aqui, era um contexto de pós-Revolução de 30, não é? De decretação da moratória com os Estados Unidos, então essa peça tem toda uma questão política por trás da relação com os Estados Unidos no contexto de moratória, não é? De promover a amizade Brasil-Estados Unidos no momento de uma crise financeira do Estado e, sobretudo, de tensão em relação aos interesses dos bancos norte-americanos, não é? Então, tem todo um discurso político por trás, mas o que eu queria ressaltar, de novo, é o domínio do espaço da multidão, não é? E como, finalmente, o que eu queria ressaltar é que essas imagens, elas são essas que eu falo são essas fotografias, não é? Essas fotografias são o documento da época, não é? Mas, a rigor, se nós olharmos hoje essas estátuas públicas, tanto a Amizade Brasil-Estados Unidos, quanto a estátua de Dom Pedro I, na praça, na sua solidão, a gente tem a sensação de que elas são o que sobrou, o vestígio, não é? Desse grande rito do olhar, dessa festa da imagem, como eu gosto de dizer, não é? Que envolvia essas esculturas públicas. Eu até ousaria dizer, não é? Que hoje elas são um documento de si mesmo. Eu faço essa provocação pensando nas abordagens da arte contemporânea, dos eventos de arte efêmera da arte contemporânea, não é? Que muitas vezes criam os espaços sensoriais de vivência, não é? E depois deixam algum vestígio, alguma lembrança, ou vivem a partir da sua documentação. Há até obras de arte contemporânea que sequer chegam a existir de fato. Elas só vivem como documentos, não é? Eu dou o exemplo sempre, recentemente, o Cristo, o famoso artista de arte contemporâneo, faleceu, mas eu dou exemplo sempre de que a intervenção dele no parlamento alemão, no antigo edifício do Reichstag, não é? Foi o primeiro projeto dele de intervenção em espaços urbanos, de empacotamento de monumento. E foi um dos últimos que ele realizou. Mas ele passou quase 30 anos vendendo desenhos, não é? Postais do projeto que ele nunca tinha realizado. Não é? E, claro, que depois da sua realização, ele continuou também fazendo a documentação do seu projeto, e isso é a obra de arte que, na verdade, da qual ele vivia. Ele não vivia de empacotar um monumento, né? Ele vivia dos produtos que o evento, não é? Do empacotamento produzia. Então, o que eu quero ressaltar é justamente essa ideia de que a festa da imagem é um grande acontecimento e que o que envolvia essas esculturas públicas que a gente hoje vê na cidade são grandes acontecimentos, não é? E, nesse sentido, a obra de arte é menos o produto e mais o processo, não é? É mais o acontecimento, é mais o evento, é mais a festa do que propriamente o objeto em si. Eu até insisto em dizer que ele é o que sobrou desse grande rito, não é? Dessa grande festa da imagem. Eu queria lembrar que a festa da imagem
ela começa antes mesmo da imagem existir. Ela começa pela proposição, depois pela organização da iniciativa, depois pelo concurso da imagem, não é? Depois pela iniciativa de subscrição pública e seu financiamento, depois o rito de inauguração da pedra fundamental, não é? Depois o rito de inauguração da peça propriamente dito, depois, no caso, por exemplo, do Pedro I, teve o rito de inauguração da iluminação, depois teve os ritos de culto permanentes, anualmente. No Rio de Janeiro, a gente tem até hoje, por exemplo, os velhos getulistas que cultuam o busto de Getúlio Vargas na Cinelândia, que todo ano fazem o ato de levar flores até lá. Os militares têm essa tradição também de cultuar os seus monumentos públicos, não é? Aos heróis militares do Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente, de vez em quando, passa em frente a uma estátua e vê lá uma grande guirlanda, não é? Que é o que restou do rito que envolveu a peça. Na verdade, por exemplo, o José Bonifácio tinha o ritual tradicional de lavagem da peça, que existia até há poucos anos em relação ao Tiradentes, não é? Que também a PM, ele é padroeiro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se incumbia de fazer a lavagem ritualística do Tiradentes, como era feito pela escola José Bonifácio, na estátua do José Bonifácio, no Lar de São Francisco, aqui no Rio de Janeiro. Não é? Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que essas peças só tinham sentido, não é? Em torno do seu culto, da prática de olhar. E o que nós vemos é aquilo que mobilizava essa prática. E se nós não tivermos essa prática, a estátua é apenas o que sobrou dessa prática, não é? É o vestígio, o documento de si mesmo, não é? Ora, o contraponto disso, não é? É o seu contrauso. Eu, pessoalmente, eu sou entusiasta da promoção dos contrausos, não é? Eu trouxe aqui uma belíssima imagem de uma intervenção recente, contemporânea, desse jovem artista contemporâneo de Ambi, não é? Chama De Volta, em que ele promoveu um incêndio em volta da estátua equestre de Dom Pedro I, numa noite. Aí a gente vê um menino em volta, não é? Na noite do Rio, nesse isolamento, nessa solidão da peça. Não é? E ele produz, em cima da reprodução de fotografias do século XIX, ele produz intervenções, não é? Que contestam a imagem. Ele faz o fogo em volta da imagem, ele risca a imagem, não é? Contesta não só a fonte, não é? Ele corrige, digamos assim, o sentido histórico da fonte. Não é? Ele propõe outra leitura da peça. A peça se mantém íntegra, não é? Aí a gente vê a força da iluminação, aqui a gente vê o fogo já acabando, não é? Se a gente tivesse o fogo alto, a gente não ia ver tanta peça, não é? Por causa da luz, do efeito de luz, mas vocês imaginem o que é o fogo em volta dessa peça, não é? E o público, naturalmente, se afasta. A partir do fogo, o público sabe exatamente onde é que tem que ficar, não é? Tal como no século XIX, não é? O código de relação com a imagem se estabelece pelo contrauso. Isso aí, claramente, não é um ato iconoclasta. Eu estou usando aqui o contrauso, porque a Poliana Quintela escreveu um artigo recente sobre essa intervenção, não é? E usa esse conceito, que eu acho que é muito bom. A gente costuma falar em monumento e antimonumento, não é? Ou na destruição de monumento, não é? Na iconoclastia, e nesse caso aqui, o que a gente propõe, não é? O que o artista está propondo, ele mantém o monumento íntegro, não ataca o monumento, não é? Mas ele coloca em discussão o sentido do monumento pelo contrauso. Não é? Tem toda uma organização para proteger a peça, inclusive, não é, do fogo, não é? Mas é evidente que os registros dessa intervenção servem para denunciar a lógica do monumento, não é? Propor o contrauso, a contraleitura, não é? A contranarrativa do monumento, e tem um exercício aí não só contra poder, mas também de denúncia do racismo na obra do Diambi, não é? E que faz com que se chame atenção para essa peça. Não é? Eu, pessoalmente, não é? Diria que, do ponto de vista, assim, a dimensão propositiva, não é? As nossas cidades e os nossos monumentos hoje carecem de políticas públicas, não é? Que promovam os diálogos, a convivência com a escultura pública. Não é? O que aconteceu, por exemplo, com Edward Colston em Bristol, em Londres, não é? Na Inglaterra, claramente
é o fato de que aquela obra não tinha mais legitimidade, não é? Porque se tivesse alguém para defendê-la, não é? Ela não teria sido atacada, ou pelo menos teria sido um ataque, provavelmente, entre dois grupos políticos. E a estátua estaria sendo disputada, não é? Na arena da praça. Não é? Ali o que a gente viu é que um movimento tomou conta da peça e fez dela o que quis. Não é? Então, fica evidente, não é, que essa solidão da escultura tradicional, cívica, não é? Ela, na verdade, para sobreviver no nosso tempo, com algum sentido, com alguma razão de ser, e que dê razão de ser a nossa vida nos dias atuais, ela precisa ser envolvida em rituais. É claro que certamente não serão rituais daquele tempo, não é, que promoveram a peça, mas precisamos envolver essas peças com os rituais de sentido do nosso tempo. E, nesse sentido, a única forma de se promover isso é, de fato, também desenvolver projetos de políticas públicas que façam que a gente não só preserve o objeto, mas envolva esses objetos nas suas práticas de olhar, nos rituais próprios do nosso tempo, que condizentes com as demandas e as narrativas do nosso tempo. Não é? Como a gente sabe, desde o famoso texto do professor Piano, não é? A memória é cativa do presente. Não é? Então, se é possível a gente contar a história da memória, que fez com que se homenageasse Dom Pedro I e a Constituição de 1824 e 1864, e seu culto durasse durante várias décadas, não é? Hoje, para enfrentar a narrativa estabelecida, é preciso promover outras narrativas. Não é? Isso pode ser feito, não é? Criando monumentos concorrentes, mas também pode ser feito criando contradiscursos em torno dos monumentos existentes. Não é? Ora, isso, na verdade, que eu estou falando, não tem novidade nenhuma, porque o povo já faz isso há muito tempo. Não é? Eu dou sempre esse exemplo da estátua da Liberdade da Vila Kennedy. Não é? A gente tem um modelo original de Bartholdi na Praça Miami, na Vila Kennedy, que se tornou o símbolo do bairro, não é? E é usado em várias situações. Não é? É usado, por exemplo, na época dos Jogos de Copa do Mundo, quando se faz aqueles grafites figurativos de promoção, não é? Da torcida em torno da Copa do Mundo, assim como a estátua é o símbolo da escola de samba do bairro da Vila Kennedy. E eu sempre gosto de citar uma passagem, uma entrevista que a gente fez com ele há muito tempo atrás, um presidente da época da escola de samba, e ele dizia assim: até hoje ninguém diz qual é o sexo da Liberdade, portanto ela pode vir de homem, ela pode vir de mulher, ela pode vir de travesti, e também ninguém diz qual é a raça, então ela pode vir de branca, ela pode vir de negra, ela pode vir de mulata, e todo ano, então, eles renovam a imagem da liberdade. Não é? Então, isso é um exemplo, não é, de como a sociedade já lida, ironicamente, com esses monumentos, se apropria dessas imagens e reinstala ela em torno de novos rituais e novas práticas de olhar. Não é? Rapidamente, para contrastar, não é? o que o confronto com a tradição da escultura monumental, não é? Produz, a gente tem o caso, por exemplo, dessa peça que talvez vocês conheçam, os colegas de história que frequentam o IFIX da UFRJ, do Largo de São Francisco, perto, atrás da Praça Tiradentes, muito perto da estátua equestre Dom Pedro I e muito próximo da estátua de José Bonifácio. Não é? A gente vê essa linda peça do Franz Weissmann, não é? Uma peça de linguagem construtiva, não é? Própria do neoconcretismo no Brasil, e que a gente vê que ela tematiza, é uma escultura que tematiza, ao contrário da escultura tradicional, que tematiza o cheio, o volume, não é? Ela tematiza justamente o vazio, a falta do volume no seu centro, não é? E faz com que o olhar atravesse a peça e, através disso, a gente enquadra. A escultura funciona como uma moldura, não é? E a gente enquadra o ângulo que a gente quiser na peça. De um lado, eu tenho a fachada e a portada
do Real Gabinete Português de Leitura, e, de outro lado, eu tenho um banco ali com uma população de rua sentada. Não é? O que chama atenção não é só apenas que essa linguagem, esse código, não é? Ele esvazia a presença do cheio, não é? E favorece o vazio da forma, mas ele também não estabelece, não enquadra a narrativa. Não é? Apesar de ser uma moldura que enquadra alguma coisa, funcionar como uma moldura que enquadra alguma coisa, ela, na verdade, individualiza os olhares, faz com que cada um busque o seu ângulo. Eu posso buscar o ângulo do Real Gabinete, eu posso buscar o ângulo do banco da praça com a população de rua, não é? Como também eu posso guardar na minha narrativa pessoal, não é, o instante em que eu busquei esse enquadramento. Não é? Mas nós não temos um discurso de enquadramento social de uma grande narrativa da sociedade. E, neste caso, mais do que a solidão, a peça, na verdade, ela instala sempre uma abordagem individual da cidade, da peça, não é? E da própria narrativa que envolve a peça, sempre construída pelo indivíduo, e sempre com uma lembrança daquele momento do olhar, ao contrário da lógica da tradição cívica, que faz a gente olhar aquilo que a gente nunca viu, que é o passado. Ora, de outro modo, não é? Também a experiência contemporânea mostra, não é? Como a sociedade cria outras formas de linguagem no espaço da cidade, não é? E que desafia os olhares. Se aqui eu tenho um olhar, não é? Se o olhar do contrauso chama a atenção de qualquer pessoa que passa na rua, não é? E define a relação que a gente tem com a intervenção artística, não é? Se no caso da peça de Franz Weissmann eu posso gostar, posso não gostar, mas é impossível não perceber a presença dela no meu caminho e ficar me perguntando o que significa aquilo, porque eu sempre olho com essas peças com o olhar de quem domina o código do monumento cívico, não é? Esse código compartilhado historicamente durante gerações, não é? Eu tenho um outro caso, que é o da pichação, não é? Que é uma criptografia que, mais do que a gente se perguntar, não é? Como é que alguém faz isso, a gente sempre fica perguntando o que significa isso, não é? O que a pessoa quer dizer com isso, não é? E, na verdade, se instala um debate sobre os sujeitos da cidade, a quem pertence a cidade fala por quem, não é? E é isso que envolve o debate da pichação, não é? E a gente parte para um código que a gente, claramente, não é? Quando a gente não é do meio, a gente sabe que nós estamos excluídos do código. É o inverso daquela fotografia que eu mostrei, que é voltada para envolver a imagem na multidão. Aqui é claramente uma produção, não é? Que faz com que a multidão entenda que ela esse discurso é dirigido a ela, mas que ela não participa desse código. Não é? Então, em torno dessa problemática, não é? Que a gente vai vendo a cidade sendo colocada em debate, em disputa, não é? Instalando narrativas, não é? Algumas que a gente conhece, que a gente compartilha e, sobretudo, aquelas que não nos dizem nada, mas a gente sabe que tem alguém na cidade falando alguma coisa sobre a vida da cidade. Não é? Bom, eu não quero esticar muito essa conversa sobre as diversidades, não é? Mas é impossível a gente não deixar de falar de iconoclastia contemporânea, porque sempre tem aqueles que aparecem para dizer que a gente devia tirar essas estátuas da rua, não é? E dar a elas um novo tratamento fora da rua, não é? Ou em espaços próprios para o seu tratamento. Não é? Eu acho que todas as soluções são possíveis, não sou contra nenhuma, eu sou historiador, eu não sou juiz da história. Não é? Nosso papel é tentar caracterizar como as coisas aconteceram, como as coisas acontecem, e não, eu acho que emitir juízo. Mas aqui, por exemplo, a gente vê uma outra solução contemporânea de lidar com as imagens que a gente não sabe muito bem como tratar diante dos desafios das narrativas, das demandas contemporâneas. Não é? Isso aí é uma imagem
do parque que existe em Budapeste, criado em 1991, com 42 esculturas de 1945 a 1989. Tá? É um parque que, se hoje, eu tirei isso aqui do site deles, tá? O parque constitui uma atração turística popular. Encontra-se aberto todos os dias, a partir das 10 horas da manhã até o pôr do sol. É acessível usando transportes públicos. Possui ainda uma loja de recordações, onde são vendidos artefatos, lembrando a era comunista, por vezes ao som de antigas canções do Bloco do Leste. Eu tirei isso do site do parque, né? Para mostrar para vocês, né, o que aconteceu com o sentido político dessas imagens. Ao serem transferidas para o parque, elas se tornaram atração turística e popular, né? E supostamente deveriam lembrar a era comunista, não é? E por isso elas ainda são acompanhadas de canções do Bloco do Leste. Eu não quero aqui emitir juízo sobre a prática, mas claramente, não é? A gente fica claro, não é? Que o sentido político delas se transformou completamente ao serem apropriadas pelo turismo, não é? Popular, como diz aí o site. Não é? Ora, um outro caso emblemático é o caso dos campos de concentração. Não é? Aqui a gente vê os turistas atravessando o portão de Auschwitz, não é? Com a sua famosa inscrição no portão, o trabalho liberta, não é? Essa inscrição conhecida na porta do campo de concentração de Auschwitz, que, naturalmente, no seu tempo, outros sujeitos históricos atravessavam, e hoje a gente vê a multidão de turistas que atravessa o portão. Eu trouxe aqui duas imagens que eu tirei rapidamente da internet, não é? E que salientam esse acontecimento, não é? Turístico de Auschwitz, não é? Com as pessoas fotografando detalhes, não é? E o mais incrível de tudo, não é? Experimentando o chuveiro, quase que uma alusão, não é? Aos chuveiros de gás que matavam, que era a máquina, não é? De matar do campo de concentração. Não é? Ora, nesses dois casos, o que a gente vê é como a história da violência de Estado, não é? Ela é tratada pela turistificação, não é? da lembrança, e a gente percebe que o passado negativo não é negado. Você não pode dizer que se tratam de ações negacionistas, não é? São ações que claramente trazem à discussão a lembrança do passado doloroso, não é? Mas que são vividos quase que como uma diversão, o que cria um constrangimento muito grande para quem defende, não é? A causa dos direitos humanos e faz a crítica da violência de Estado. Não é? Um tema importante em torno desses, o que legitima a criação desses espaços é a ideia de que é preciso olhar para o passado criticamente, não é? E ser responsável em relação ao futuro. Então, na verdade, a memória da violência e a crítica da violência, não é? Ela deveria ser um espaço de aprendizado com o passado para se transformar o futuro, não é? E, sobretudo, afirmar a ideia de que existe uma responsabilidade coletiva sobre o passado e que deve ser também transmutada em responsabilidade coletiva por um futuro diferente. Não é? A rigor, não é? Eu cito aqui a Amy Saldana, né? Vou dar duas citações ligeiras aqui para terminar a nossa conversa, não é? Em que ela salienta, não é? Que essa experiência, na verdade, aponta para os limites da memória, não é? Eu diria até a incapacidade da memória de lidar com esse passado negativo. Não é? Ela chama atenção para o fato, não é? De que a ideia de que aprender as lições do passado nos auxiliará a evitar os mesmos erros no futuro. É um dos fundamentos da criação dos museus memoriais. Mas, ironicamente, está enraizada na otimista crença moderna de que, por meio do conhecimento e da educação, os males da sociedade podem ser corrigidos, prevenidos e até mesmo erradicados. Quer dizer, o projeto da modernidade que produziu essa violência, não é? De certo modo, continua sendo a base
cognitiva, não é? Para a gente lidar com esse passado. E ela completa, não é? Ou pelo menos eu escolhi essa passagem para completar o argumento. Violência, atrocidade e genocídio continuam a devastar o mundo, a despeito de nossos intensos esforços de rememoração. Quer dizer, a gente continua lembrando, não é? A gente continua dedicado à lembrança, não é? E olhar criticamente esse passado a partir da recordação, mas parece que a violência, a atrocidade e o genocídio continuam, parece que povoando o ambiente em que a gente vive, não é? E ao mesmo tempo que a gente convive com a lembrança crítica do passado, parece que o futuro não consegue ser inspirado por essa lembrança crítica, não, claro que não por todos, a gente não pode generalizar, não é? Mas a gente continua vendo as evidências da violência de Estado, as atrocidades e genocídio no nosso tempo. Logo, diz ela, precisamos compreender não apenas o que está por trás da necessidade urgente de lembrar, mas especialmente os limites da memória em evitar a violência, promover a democracia e prometer a paz. Quer dizer, essa ideia de que a abordagem crítica do passado, que a memória é capaz de vencer, não é? A violência, promover a democracia e prometer a paz, não é? Sozinha ela não dá conta disso. Não é? E é preciso, portanto, não é? A gente repensar os limites dessa memória, e eu diria até a incapacidade da memória de vencer essas questões que não se resolvem no plano da memória. Elas vão ser resolvidas em outras dimensões. A memória vai ser um instrumento, um recurso, como muitos outros, não é? Mas é difícil a gente transferir essa responsabilidade. E como a própria Amy Sodara explica, não é? Nesses museus memoriais, a responsabilidade pelo futuro é transferida para o visitante, não é? Para o turista. E muitas vezes é difícil a gente perceber que, na verdade, essa violência, por mais que ela tenha envolvido, não é? Essa violência histórica do Estado, atrocidades históricas que aconteceram, as práticas de genocídio que aconteceram, por mais que elas tenham tido participação individuais, elas tiveram estruturas sociais por trás muito maiores do que envolveram esses acontecimentos, essa criação, não é? Essa produção do ataque à vida humana. Ora, o que eu queria ressaltar apenas, não é que pesquisar a história da escultura pública, a história das imagens urbanas, a história dos nossos monumentos públicos, não é uma forma da gente valorizar a pesquisa sobre a história da memória, fazer disso um objeto de estudo, mas sempre compreendendo que as disputas sociais se traduzem nas disputas de narrativas, nas disputas de formas e práticas de olhar, não é? Que envolvem esses monumentos e que, ao fim e ao cabo, não é? São, na verdade, a tradução, não é? Das memórias em disputas que convivem na sociedade. Eu não sei até que ponto, não é? E aí a minha dúvida, não é saber até que ponto a gente pode atribuir à memória a capacidade de transformar a sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, ela participa dos movimentos de construção da sociedade, não é? Seja para afirmar a ordem de poder, seja para criticar a ordem de poder. Não é? Eu queria... como é que eu volto aqui? Eu queria voltar... Vitória, você pode orientar, por favor, aqui? Eu também... Acho que eu interrompi. Voltou aqui, Paulo. Bom, eu fechei aqui o meu argumento, né? A minha ideia principal é chamar a atenção para o fato de como que as disputas de memória participam das disputas da sociedade, não é? O papel que as imagens têm nesse sentido, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que perceber que as imagens são um movimento, se a gente realmente pensa em transformação social, em apoiar o movimento social, não é preciso que esse movimento social consiga ir além das imagens, não é? E mudar estruturas de poder mais largas. O que elas afirmam para a gente, elas traduzem, sobretudo, as narrativas, não é? Que se
organizam em torno desses movimentos, não é? E oxalá esses movimentos consigam afirmar as boas causas, não é? Que mobilizam a sociedade nesse momento. Obrigado, Cláudia. Paulo, eu que agradeço imensamente, tá? Essa brilhante aula, né? Essa brilhante explanação, trazendo aqui assuntos tão Isabela, bom te ver. Olha, o Paulo, realmente esse campo da memória é um campo não só da história, mas da vida, né? Realmente, como você traz muito bem aqui para nós. E agora vamos abrir, né, para as perguntas, e eu prefiro, então, que as pessoas se apresentem e façam as perguntas, já que estamos todos aqui nos vendo, eu preferi que as pessoas se dirigissem diretamente ao Paulo, em vez de eu ler as perguntas. Eu também tenho as minhas, mas eu vou deixar agora para o nosso público aí se manifestar. Bom dia a todos. Posso me manifestar, professora? A Miriam? Miriam Zanussi. Isso. Sim, claro. Obrigada, professora. Bom dia para todos. Meus sentimentos profundos, professor Paulo, por esse dia, e estamos juntos nessa luta, né, que, na verdade, é uma luta de todos. Meu nome é Miriam Zanussi, eu sou mestranda do curso de História da Universo, e minha pesquisa é sobre uma abolicionista do século XIX. Eu fiz uma pergunta lá em cima escrita. O que me chamou a atenção da derrubada da estátua do Edward Colston em Bristol foi o público que a derrubou. Eu acredito que realmente a imagem dele não tem mais nenhum sentido. Mas é um movimento que vem principalmente dos Estados Unidos, né? Foi um efeito dominó, e que o público que derrubou a imagem, ali nós temos jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, até adolescentes, brancos, mestiços. Qual é a sua visão, professor, dessa representação do público que derrubou essa imagem? Olha, Miriam, eu agradeço aí a sua pergunta, não é? E agradeço, sobretudo, a expressão da sua solidariedade, mas a gente não conhece muito o público, porque o que eu vi são as fotografias, não é? São essas que a gente conhece, os protagonistas registrados pela imprensa, né? Então, claramente, é um movimento jovem, pluralista no sentido das identidades culturais, e que demonstra, não é, que esse movimento é um movimento muito contemporâneo, né? E eu tenho o sentimento, a sensação, não é, de que é um movimento que não está apoiado nas estruturas políticas instituídas e tradicionais. A gente não vê marcas de partido, pelo menos as poucas imagens na imprensa que eu vi. Então, eu usaria aqui um termo, né, da tribo urbana, do Michel Mavesoli, não é? Dessas identidades e desses processos associativos contemporâneos, não é? De grupos sociais que se organizam a partir de novos processos de construção de identidade, não é? E que muitas vezes atravessam identidades tradicionais, aquelas da família, da igreja, do trabalho, da escola, não é? Então, a gente observa claramente essa marca de um movimento associativo que não está necessariamente envolvido pelas instituições tradicionais da sociedade. Agora, eu estou falando isso pelos parcos registros que eu acompanhei na imprensa. Então, a gente teria que conhecer mais como esses movimentos contemporâneos estão acontecendo. Certo? Sem dúvida nenhuma, eles devem ter base nas redes sociais, não é? E a gente está debatendo isso na nossa política nacional, e não seria diferente, provavelmente, lá no caso dos da Inglaterra. Não é? Mas o que a gente percebe é que a gente está num quadro de organização de movimentos políticos, não é? Que não estão mais baseados nas instituições tradicionais, não é? Da organização da sociedade. São essas identidades atravessadas, não é? Pelos novos modelos
de associação e socialidade, né, como diz as novas experiências de socialidade, para usar os termos do Maffezoli, não é? Usei aqui um conceitual específico, mas, enfim, de todo modo, a gente está falando desses contextos contemporâneos, né, da sociedade em rede, das novas formas de associação civil, né? Não sei se atendi a sua questão. Obrigada, professor, atendeu sim. Só queria fazer uma pequena colocação interessante, eu até escrevi aqui, porque a estátua de General Osório, ela seria erguida, né, na mesma época, ou talvez uns anos antes, acho que até antes da abolição dos escravos, junto com o Duque de Caxias, ali perto do centro ou em São Cristóvão. E a Associação Comercial do Rio de Janeiro iria financiar a construção dessas estátuas para que fossem homenageados e tudo. E o João Clapp, que era presidente da Confederação Abolicionista, ele entrou numa discussão solicitando que, apesar da homenagem ser muito justa e honrosa, mas que, em vez de aplicar o dinheiro na construção da estátua, revertesse para a construção de um prédio para as crianças desvalidas, que era a solicitação de um monsenhor que tinha um orfanato e estava precisando levantar um prédio para ter essas crianças. Então, o João Clapp falou, é muito justo que se engrandeça essas pessoas tão importantes para nós, mas acho que eles ficariam mais felizes se esse dinheiro fosse dado a essa instituição para as crianças e dali fizesse uma homenagem. Quer dizer, talvez algumas imagens, estátuas ou coisas similares poderiam realmente ter um fim diferente, né? E não deixando de homenagear as pessoas que, de alguma forma, fizeram a história do Brasil ser diferente, ser melhor. É muito boa essa lembrança, Miriam, e eu queria chamar a atenção que ela certamente se inspira no ato do Pedro II, não é? Quando ele recusou a homenagem da estátua equestre, que era projetada e planejada para ele, para simbolizar a vitória da Guerra do Paraguai. E ele fez publicar nos jornais da corte, não é? Uma carta recusando a homenagem, que seria maior do que o Pedro I, não é? Que até hoje é o maior monumento em bronze das Américas, seria uma estátua maior em dimensão, não é? Dedicado com a cena, o modelo está ali na entrada do Museu Histórico Nacional, né? A gente pode visitar o modelo, conhecer, e essa estátua ela foi recusada publicamente pelo imperador com o seguinte argumento: ele não queria comemorar um passado de guerra, mas celebrar um futuro de paz e civilização. E ele pedia que todo o esforço dedicado à construção do monumento e todos os recursos reunidos para fazer o monumento fossem dedicados à criação das primeiras escolas primárias da corte. A origem da rede municipal escolar do Rio de Janeiro está nesse ato. E ele passou imediatamente, a partir dali, a liderar o movimento, que, sob a liderança dele, não só de arrecadação de fundos, mas também de promoção das conhecidas escolas do imperador, não é? E que foram ritualizadas do mesmo modo que as esculturas, com lançamento de pedra fundamental, rito de inauguração, culto, aquelas coisas todas, não é? Agora, eu sempre chamo a atenção que a questão que foi colocada ali era a lógica do monumento era ler o passado, e ele não resolvia a leitura do futuro. O que Pedro II colocou foi o desafio, não é, de como que se pode monumentalizar o futuro, como se pode produzir leituras cívicas do futuro. Não é? E, com isso, ele terminou encontrando uma outra solução, não é, que foi fazer as escolas. Não é? No futuro, em outra época, não é, se resolveu isso, por exemplo, com o Meteoro, do Bruno Jorge, não é? Ou a juventude brasileira em frente ao Ministério da Educação e Saúde aqui no Rio, ou Bruno Jorge em frente ao Itamaraty em Brasília. Não é? Agora, de fato, o que a gente percebe é que a lógica do monumento cívico encontra o seu limite no desafio do futuro. Não é? Ora, os nossos museus memoriais encontraram uma outra solução para isso. Né? E o que a gente está vendo é que hoje eles também estão se defrontando com o limite da responsabilidade sobre o futuro. Não é? E isso
talvez seja a questão que a gente ainda tem que encontrar a devida linguagem, o devido rito, não é? Para fazer disso um tema que renove não só as nossas a festa da imagem, que renove não só a promoção de imagens, mas também renove as nossas leituras do passado e, sobretudo, os nossos sentidos de responsabilidade com o futuro. Alguma pessoa aqui gostaria de fazer alguma pergunta, se apresentar e fazer alguma pergunta para o Paulo? Eu gostaria de dar uma palavrinha, possível, com o Paulo. Perguntas bastante objetivas. É muito objetiva, uma pergunta muito objetiva. Inicialmente, por favor. Oi, está me ouvindo, Cláudia? Estou sim, Denise. Por favor. Então, professor Paulo, parabéns pela brilhante palestra. Como sempre, é uma grande aula ouvi-lo. Gostaria de me solidarizar pela sua perda, sinto muito. E, dentre tantos temas interessantes de hoje, expostos durante a sua aula, um me chamou a atenção mais especificamente. Não que os outros não tenham suscitado muitas dúvidas e pensamentos, mas um me chamou mais atenção, eu gostaria de ouvi-lo. É o seguinte, quanto aos limites da memória, desculpa, e passado. Aqueles dois exemplos foram bastante específicos e narrativos. O exemplo de Auschwitz, e o exemplo da estátua de Edward Colston, a deposição da estátua, demonstra claramente, assim, duas experiências opostas de apropriação do passado, da memória coletiva. E isso ficou tão explícito e tão bem colocado, porque me pareceu assim, a mais atual, a que corresponde a um anseio coletivo mesmo, de uma mudança de mentalidade coletiva que está se processando, estamos em processo, faz parte de um processo maior, no meu entender, e que, então, chama atenção exatamente pela força expressiva, coletiva, e a mídia, e a imprensa, e tudo isso dá uma força cênica a esse ato. Ok, então ela ganha uma repercussão e um sentido que no oposto. Nós temos essa outra manifestação que é constante, silenciosa, que é essa apropriação do turismo por um passado também um tanto quanto dramático e também, da mesma forma, já descontextualizado do presente, tanto a imagem de Edward Colston quanto a Auschwitz. Os dois não correspondem mais ao presente. Então, me pareceu assim bastante certeira essa colocação, e que suscita muitos pensamentos e debates, porque qual seria, então, a apropriação mais correta, vamos dizer, mais legítima? A do Edward Colston, que é a deposição da imagem como um anseio popular e legitimado pela imprensa, mídia e toda esse momento, ou essa outra apropriação também do passado e silenciosa, que é o turismo em Auschwitz, fazendo uma experimentação sensorial que não corresponde em absoluto a que aquela memória ali representa. Eu achei isso fantástico e queria te agradecer por essa colocação brilhante. Denise, muito obrigado. Eu acho que, enfim, a nós não cabe tanto julgar qual é a melhor, mas, sobretudo, chamar a atenção para o que define esses contextos, não é? E o que eu queria chamar a atenção, não é, com a minha ideia de festa da imagem, é que em torno da escultura se organizam práticas, não é?
E o que distingue uma coisa da outra não é tanto se a escultura é mais retratista ou menos retratista, se ela é mais artística, menos artística, mais bonita, menos bonita, mas é, sobretudo, qual é a prática que envolve a peça. Não é? Eu acho que é aí que está a questão. Não é? Nós temos que colocar menos, eu acho, o acento na imagem e mais, sobretudo, na prática. Então, eu fiquei muito impressionado com o fato que todo mundo discutiu quem era o Edward Colston. Mas a gente conseguiu pouca informação, como a Miriam chamou a atenção, sobre quem eram e como se organizou aquilo. Não é? Será que teve... Porque, no caso do Saddam Hussein, eu não sei se vocês conhecem a história da Saddam Hussein, não é? A estátua era muito grande e houve uma operação de engenharia para derrubar a estátua. Não é? E há, inclusive, na internet hoje, uma coisa que circula, que é o operário que puxou a corda final, que diz que se arrepende de ter feito isso. Não é? E, evidentemente, aquela operação de engenharia foi apoiada pela base logística das forças americanas instaladas lá. Não é? Então, o que eu quero chamar a atenção é que conhecer as práticas que envolvem a imagem são fundamentais para a gente compreender o que é aquela... Por isso que eu quis aquela imagem da estátua no ar, antes dela cair. Entende? O acontecimento. Então, é preciso ler esse ritual que envolve a imagem. E aí é que se organiza a prática do olhar, o modo de ver, não é? E a narrativa que envolve a imagem. Não é? Então, eu não acho que nenhuma dessas imagens fica antiga, nem elas deixam de ter sentido. Eu acho que todas elas, não é, têm sentido se as práticas que as envolvem forem exercitadas. Então, o que nós temos que renovar não é tanto a imagem, mas, sobretudo, as práticas de olhar o passado. Se é com aquela imagem, se não é com aquela imagem, se a imagem vai para o museu, se a imagem vai para o parque, para mim, isso não é tanto problema. O problema é saber quem vai ver, como vai ver. Se você coloca no site dizendo que aquilo é uma atração turística popular, você já está significando a prática. Não é? A gente vai para lá para se divertir, escutar música de antigamente, não sei o quê. Não é? Agora, se você faz disso um ato político, não é? Você envolve a imagem num outro contexto. Eu não quero dizer que a gente tem que politizar todas as dimensões da vida da sociedade, mas a gente tem que pensar as nossas práticas, não é? O momento de fazer uma coisa, o momento de fazer outra coisa, não é? E eu acho que é isso que eu quero ressaltar. E o olhar é decisivo na história da imagem. Normalmente, a história da imagem foi praticada pelo estudo do objeto, não é? E o que eu quero chamar a atenção de que a história da imagem, cada dia mais, tem que se valorizar a análise das práticas de olhar, dos modos de ver, da ritualização do olhar. Não é? E eu acho que é aí que eu gostaria de colocar o acento. Não é? Por isso que eu acho que a pergunta da Miriam e a sua são importantes, não é? Porque, fundamentalmente, o que eu quero dizer é que a imagem está ali, ela é fundamental, mas nós, como historiadores, precisamos analisar o que envolve essas imagens. Exatamente. O que envolve essas imagens é uma experiência, não é? Que é exercitada por práticas e modos de ver. Não é? Paulo, Obrigada. Pergunta agora, antes de... por favor, pode fazer. Se apresenta, por favor. Alguém levantou o dedo aqui? Foi bom? Sim. Meu nome é Adolfo Ibanez, sou arquiteto restaurador, eu já conheço o grande mestre há um tempo já. Primeiro de tudo, Paulo, meus pésamos pela perda da sua tia. É um momento muito crítico para todos nós e para a cultura no Brasil, infelizmente. Segundo, parabenizá-lo pela maravilhosa aula que deu, uma fonte de inspiração e de ideias grandiosa. Agradecê-lo profundamente pela aula. É uma maravilha poder assistir a uma aula como esta, é inspiradora. E eu gostaria de perguntá-lo sobre essas novas formas de olhar, sobre como se olha o patrimônio, sobre como essa forma de olhar criou um tipo de patrimônio. Cria o patrimônio, cria um monumento como documento histórico, mas esse documento histórico, conforme a evolução do olhar tem se dado através da distância histórica, através da pesquisa histórica sobre as personagens históricas que esse monumento representa, o patrimônio em si
tem deixado, pelo que eu estou entendendo, de ser um fixador de memória. É dizer, se perde a associação do objeto físico com a significação que o criou. Né? Essa é a percepção que eu tenho. Então, dentro do conceito de ressignificação que um patrimônio precisa para não ser vandalizado por iconoclastias da moda do momento ou por movimentos internacionais, como está acontecendo com Black Lives Matter, eu acho que precisamos ressignificar esse olhar, digamos, ressignificar esse olhar com os conceitos imateriais dos quais dispomos no mundo contemporâneo. O que você acha dessa interpretação? Eu acho, Adolfo, obrigado aí pela sua manifestação de solidariedade, obrigado aí por essa pergunta. Eu queria dizer para você que é um profissional do patrimônio, entende muito bem o que eu quero dizer. Não é? Não basta a gente inventariar, não basta a gente restaurar. Não é? O patrimônio, ele perde significado, não é? Se ele também simplesmente ficar no meio da praça. Não é? Ele está no centro de tudo, não é? Onde todo mundo passa, não é? Mas, na verdade, todo mundo passa de lado, de costas, não é? E nem percebe. Não é? Eu brinco um pouco, né? Eu tenho um conceito que eu tenho trabalhado muito ultimamente, que é a ideia do objeto de olhar. O exemplo que eu dou é a colher de pau. Quando a gente usa a colher de pau, não é? A última coisa que a gente pensa na colher de pau é olhar para a colher de pau. A gente quer mexer a panela, a gente quer experimentar a comida, não é? E a primeira chance que a gente tiver, a gente quer jogar a colher de pau na pia para lavar e esquecer aquilo e descansar, não é? Então, o objeto, quando ele é usado, na verdade, muitas vezes ele não é olhado. E precisa ter um momento, não é? O que a gente faz com a cultura material, quando a gente percebe que aquilo tem algum sentido, a gente leva para a vitrine. Não é? E aí a gente não usa mais a colher de pau, mas a gente pensa como ela era usada. Não é? Então, eu penso que o patrimônio é um pouco isso. A gente tem que fazer ele se tornar um objeto do olhar e criar as práticas, envolver as práticas do olhar. Imaginar que uma casa restaurada vai ser simplesmente uma casa, então não precisa restaurar. Não é? Claro, quer dizer, claro. Se a gente vai fazer um investimento naquilo, é preciso criar as devidas práticas que envolvem, para criar o efeito de presença, para usar um conceito do Gumbres, não é? Para a gente ter a sensação de que aquela coisa está ali, não é? Então, esse eu acho que é o nosso desafio para as políticas públicas. Por isso que eu gosto muito da ideia dos contrausos, de promover os contrausos. É claro que uma casa do século XIX, do século XVIII, ela tem uma dimensão documental inegável, não vamos discutir isso. Mas qual é o sentido que tem preservar isso hoje? Não pode ser só pelo seu valor documental. Tem que também, né, dar substância ao seu valor monumental. Não é? Então, eu diria, não é, que é importante a gente pensar sempre, não é? Aliás, de certo modo, o trabalho de arqueologia tem isso, né, Adolfo? Eles são comprometidos com a educação patrimonial. O trabalho, o patrimônio arqueológico, ele tem um lado, que é escavar, fazer a documentação, produzir a sua documentação, mas ele é obrigado, pela regulamentação, a ter o compromisso com a educação patrimonial. Quando a gente inaugura uma casa restaurada, a gente abre as portas. Não é? Agora, a educação patrimonial é mais que isso. Quem sabe deveria se começar do lado de fora da casa, não é? A fazer, promover um contrauso. Eu gosto muito dessa imagem que eu trouxe do De Volta, né? A intervenção desse artista jovem, recente, não é? Que parece, ela assusta, que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, quando você vê o vídeo e vê o fogo pegando força, não é? Você, gente, a estátua vai sumir, vai queimar, não é? Mas foi tudo preparado para proteger a imagem, não é? De modo que, na verdade, a gente coloca em confronto a leitura do passado, a leitura contemporânea do passado, sem deixar de chamar atenção para o vestígio, para o documento, para aquilo que, em si, não é? O que sobrou das práticas de imagem, de olhar antigas, não é? Tem sentido documental, mas a partir dos contrausos de novas práticas, a gente, inclusive, começa a usar a imagem do imperador
para fazer a crítica do tempo da hegemonia da monarquia, da escravidão, não é? Da questão dos índios que está ali, e a questão ambiental, porque a estátua equestre de Dom Pedro I, o pedestal, ele tem uma questão com a natureza, que ali tem a representação dos índios e os elementos da fauna, que são tematizados como alegorias fluviais dos rios da unidade nacional, para que representa a unidade nacional, e isso tem uma relação direta com a queima das nossas matas contemporâneas. Não é? Então, ali aparecem vários significados a partir do contrauso, que são significados totalmente contemporâneos. Não é? E, ao descobrir os significados contemporâneos, as pessoas são levadas a descobrir os significados históricos. E é esse diálogo que eu acho que contrausos são úteis para promover. Não é? Eu acho que o mais importante de tudo, não é promover o debate, a reflexão. Então, o caso da pichação. É claro que a gente pode fazer muitas críticas à intervenção da propriedade privada, etc. Mas a grande tarefa da pichação qual é? É manter vivo o debate sobre a cidade. Quem ocupa a cidade? Não é? Quem tem direito de ocupar a cidade? Não é? E quem tem direito a falar sobre a cidade? E o maravilhoso é que eles, inclusive, inventam um código novo. E, como você sabe, alguns desses códigos hoje são fontes de internet. Não é? Então, isso vira tipografia. Não é? Sim. E eu acho que isso são dimensões importantes para a gente pensar a cidade. Não como espaço ordenado, não é? Que deveria ser um espaço qualificado, etc. Mas, sobretudo, um espaço de reflexão, de debate sobre como é viver na coletividade. Maravilhoso, Paulo, maravilhoso. Só uma segunda pergunta. É o conceito da iconoclastia do descaso? A iconoclastia do abandono do nosso patrimônio. Não precisamos... Isso é outra dinâmica, né? Que é um problema. É o que eu chamei a atenção. Quer dizer, se fosse me perguntar sobre a tradição da iconoclastia no Brasil, eu acho que o Brasil tem uma experiência extraordinária na história mundial, porque é menos a iconoclastia dos movimentos sociais contra o poder, mas é a estrutura de poder que destrói imagens. Não é? Então, eu dei o exemplo dos terreiros afro-brasileiros, não é? Que leva para museu, que eu acho que é sempre um bom alerta sobre essa discussão, sobre levar estátua para museu, não é? Mas o caso, por exemplo, do Palácio Monro, mas tem o caso dos abandonos, não é? De você simplesmente, Columbandê, que é um caso que você conhece bem, não é? A Fazenda Columbandê é um caso desses, não é? Ou as ruínas de Santo Antônio de Sá, aqui no Rio, que são tão monumentais e espetaculares quanto a das missões jesuíticas, mas que a gente não conseguiu envolver, aliás, que atualmente deveria ser super atual, porque aquelas ruínas, diferentes das missões jesuíticas, que foram produzidas num contexto de genocida, de destruição de populações, no caso de Santo Antônio de Sá, a destruição é pela epidemia, pela deflagração da epidemia. É a primeira vila fluminense criada depois do Rio de Janeiro, não é? E que desapareceu por consequências das epidemias. Não é? Eu até sinto que a gente não ressaltou essa experiência histórica fluminense importante, não é? E que tem espetaculares ruínas, não é? Pouco conhecidas, pouco divulgadas e pouco tratadas, e que estavam destinadas a seu esquecimento absoluto pela prisão que o Comperj criou para elas, porque as refinarias impediriam, não é? O acesso a elas, não é? Ali em Itaboraí, o complexo petroquímico. Não é? Então, a Petrobras cuidou de fazer a documentação e reconhecer, fazer o estudo arqueológico, justamente porque as ruínas passavam a estar em risco pelas consequências de eventuais intervenções da engenharia e o risco, evidentemente, da atividade da refinaria. Tá? Eu estou vendo aqui Isabela Perrota, não posso deixar de cumprimentar. Tá? Eu ainda queria fazer uma pergunta, se der tempo, dá? Claro que dá. Isabela, só um instantinho, por favor. Muitas pessoas estão dando os parabéns para você aqui no chat, você está lendo. Estou acompanhando aqui. Muito feliz, agradeço muito. A Isabel Lenze, muitas pessoas agradecendo aí a sua explanação e que, de fato, as suas palavras estão sendo inspiradoras para pensar a cidade, para pensar esse cemitério de estátuas, né, que o Rio de Janeiro, na verdade,
se transformou. E antes de eu passar a palavra para a Isabela, eu não queria perder esse gancho, né, desse contrauso das estátuas, e lembrar um episódio dos anos 90, em relação à estátua, aquele busto, quem conhece a cidade do Rio de Janeiro sabe, ali na Glória, na altura da Glória, aquele cabeção do Getúlio Vargas, né, que ali foi construído, instalado por obra do ex-prefeito César Maia. Então, eu queria te perguntar, Paulo, se o ciclo das estátuas cívicas, né, no seu entender, começa com Dom Pedro I e termina ali com Getúlio. E lembrar de uma experiência interessante também, de uma instalação interessante, já que a gente está falando dessa questão do contrauso, de educar o olhar, de uma artista plástica chamada Marta Niklaus, que ela propôs cobrir as estátuas, as cabeças das estátuas, os bustos, com um pano branco e com aquela tarja da Defesa Civil, né? Então, isso provocou um olhar da população, né, que passava por aquelas estátuas sem dar a menor importância e sem querer saber. Aquilo causou uma grande estranheza, inclusive um debate público. Ela foi acionada judicialmente, a prefeitura pediu que ela retirasse aquilo que era um desrespeito, enfim. Mas isso foi uma das provocações do olhar possíveis, né, de se fazer, apesar com a intervenção da arte plástica também, né, da arte pública. Essa atividade, essa criação da Marta, eu lembro dela, não é? Eu acho que ela é muito inspirada pelo Cristo, não é? E o Cristo chamava atenção para o fato de que, no dia a dia, as pessoas não olhavam para as peças. Na hora que você cobria e escondia elas, é que todo mundo começava a prestar atenção nelas, não é? Então, eu acho que é um pouco o exercício que a Marta fez. Eu fico imaginando, Cláudia, quantas intervenções desse tipo, não é? A gente poderia promover na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que não só tem uma coleção de imagens extraordinárias na cidade, mas também é uma arena de artistas criativos importantes como a Marta, não é? Sensacional. Então, você não precisa promover, importar artista, você não precisa gastar dinheiro importando os artistas, não é? E nesse momento, por exemplo, de pandemia, não é? Seria uma ótima iniciativa promover. E hoje a gente tem os registros dos vídeos, não é? Então, você poderia fazer iniciativas solitárias, não é? E espalhar os vídeos sobre essas iniciativas, não é? Então, eu lamento muito a gente não ter uma política ativa de promoção da arte pública no Rio de Janeiro hoje. E lamento que insistam nas estátuas, não é? E nas imagens de tradição iconográfica, não é? Repetindo linguagem, renovando linguagens antigas. Claro que tem soluções maravilhosas. O Ayrton Senna é uma diversão ali na Avenida Atlântica atualmente, como de outro modo, né, num sentido mais sensível, o Carlos Drummond. Não é? Mas eu penso que poderia existir várias outras soluções que valorizassem aquelas que já estão na rua, não é? E que não têm a chance. O caso da Mercedes Batista na saúde, por exemplo, é claro que isso é uma criação maravilhosa. Não é? É importante também produzir outros tipos de personagens na rua. Não é? Não basta ter só o velho político de casaca. É preciso também ter uma Mercedes Batista, por exemplo. Não é? A primeira bailarina negra do corpo de baile do Teatro Municipal. Não é? Agora, além disso, a gente poderia promover outras linguagens também, e é isso que eu ressinto, e eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade para isso. Não é? Ela está pronta para isso, é muito simples. Não é? E aí você criaria esse espaço de diálogo de imagens. Não é? Uma cidade que não tem a imaginária cívica que a gente tem, ela não pode construir o diálogo da imagem tradicional com a imagem contemporânea. Não é? Então, eu acho que o Rio de Janeiro é propício a isso. Não é? E eu penso que seria uma solução muito simples e barata e que poderia ter repercussão grande, porque envolve as pessoas na rua de graça. Não é? Okay. Mas acho que a Isabela queria fazer uma pergunta. Isabela, por favor, desculpa te interromper. Obrigada, Cláudia, obrigada, Paulo, pela essa maravilhosa experiência de hoje, tá? Eu queria fazer uma pergunta sobre ruínas e restauração. A biblioteca da Escola de Artes de Glasgow, desenhada pelo Mackintosh, pegou fogo 2 vezes, né? Nos últimos, 8 anos, talvez 2 vezes.
quando ela pegou fogo a primeira vez, houve uma discussão sobre se devia ou não ser restaurada, né? É uma discussão ruskiniana, né? Se ela devia ou não ser restaurada, e acabou sendo restaurada, ficou perfeita, maravilhosa, com as madeiras próximas do original, etc. E, enfim, infelizmente pegou fogo novamente, né? E aí eu venho para o nosso museu. Você acha que o Museu Nacional deveria ser totalmente restaurado, parcialmente, estou falando do prédio, parcialmente restaurado, ou se inclusive as ruínas do incêndio passam a fazer parte de uma nova narrativa desse museu? Puxa, que pergunta você me coloca, hein? Bom, olha, Isabela, eu acho que o importante é que a solução que seja adotada seja capaz de valorizar o papel da universidade no campo dos museus. Né? Isso é a primeira coisa que eu diria. A segunda coisa, eu acho que é inevitável ali se tornar também um centro de reflexão sobre essa iconoclastia de Estado programada, não é? No Brasil. Eu acho que ali é um exemplo, não é? De que não tem responsável individual, mas que nós temos estruturas sociais que levam à destruição do patrimônio. Então, eu penso que ali é inevitável se tornar também um centro de reflexão sobre essa questão, e guardar a memória, portanto, do incêndio é fundamental ali. Não é? Eu mais do que isso, eu não me arriscaria a falar, porque a gente não sabe o que está, quais são as condições, não é? De trabalho e do projeto, etc. Não é? É claro que ninguém é contra um museu, todo mundo gostaria de ter muitos museus, que a gente que trabalha na área de patrimônio, a gente adora museu, não é? Então ninguém vai ser contra mais um museu, a gente vai ser contra menos um museu, não é? Eu acho que o importante ali é o museu se manter vivo. Não é? Eu só penso, não é, como vocês perceberam, que a mim interessam mais as práticas do que o produto, não é mais o processo do que o produto. Às vezes eu tenho a sensação de que a renovação do museu significa reviver um modelo de museu que nunca foi consistente em si mesmo, não é? Sempre foi precário. Não é? Então, quem sabe a gente não possa partir da ideia de fazer um museu novo ali, não é? Com outros pressupostos. Eu diria, por exemplo, que o debate sobre a coleção não devia ser tão central. Não é? Eu não sou contra a coleção, mas de fazer uma nova coleção. Mas centrar a ideia de museu na coleção de objetos, não é? Quem sabe não é o momento de colecionar a documentação das coleções? Quem sabe não é o momento de compartilhar com o público as práticas de colecionar? Não é? Quem colecionava, como eram as missões científicas que construíram aquelas coleções? Não é? Eu acho que ali, até pela questão do incêndio, não é? Pode se tornar a memória, se valorizar a memória, não é? Das práticas de coleção no Brasil, mesmo porque ali estavam as coleções públicas mais antigas do Brasil. Não é? Então, você fazer uma coleção nova pode significar apagar a memória das coleções antigas. Não é? Então, eu, pessoalmente, eu arriscaria dizer, se eu pudesse dizer alguma coisa, se eu tivesse alguém me perguntasse, não é, sobre o assunto, eu diria: busquem a memória das coleções que existiam, inclusive porque é um museu da memória da ciência no Brasil. Não é? Então, vamos voltar às antigas práticas científicas, não é? E fazer aquele museu talvez um espaço mais educativo do que de culto da peça, não é? Mais interativo do que do culto da peça. O que não exclui a possibilidade de ter também coleção e de ter peças expostas. Não é? Mas também, eu diria, a primeira coisa que me incomoda é insistir na memória imperial. Não é? O museu
do tempo do Império, o Museu Real que existiu, não era ali, não é? Então, naquele prédio, aliás, o saudoso professor Castro Faria tem uma palestra incrível que ele discutia, não é, a relação do museu com o prédio. E, de certo modo, ele dizia ou o prédio acabava com o museu, ou o museu acabava com o prédio. Não é? E é um pouco o que a gente não conseguiu resolver esse impasse. Não é? Eu penso que eles têm a oportunidade de fazer um prédio novo ali com a memória do antigo prédio. Não imagine, aquilo nunca foi o palácio, não é? Porque foram tantas intervenções que a República fez naquele palácio, até para abrigar o museu, não é? Que a memória do palácio é muito tênue. É claro que ela não pode ser esquecida, mas ela não pode ser central, não é? Eu, na época do incêndio, eu dirigi o Museu Histórico Nacional, o TripAdvisor, durante 3 semanas, disse que o Museu Histórico Nacional tinha queimado. Eu tive que mobilizar o escritório em Londres para dizer que o Museu Histórico Nacional não é um museu nacional, e que o Museu Nacional era um museu de antropologia e arqueologia, e de história natural, e que o Museu Histórico não era o TripAdvisor. Não é? Então, o que você vê de confusão, não é, com o sentido histórico, isso, inclusive, concorre com a marca do Museu Nacional, que não é o histórico. Então, eu chamo a atenção para isso, não é, para que se trabalhe melhor essa memória das coleções, não é, e que evite a confusão com a memória do Império. Não é? Francamente, isso me incomoda muito, porque a pessoa vai lá querendo ver o imperador, não é? E nunca viu o imperador ali. Aliás, o imperador que tinha estava lá de fora, a estátua dele, não é? Que é republicana. Não é? Então, eu acho que ali a gente via uma operação da década de 20, não é? De associar a República à memória do Império. Não é? Eu acho que isso, hoje, não tem mais tanto sentido, mesmo porque isso seria voltar à questão da escravidão, a que a gente não pode esquecer que o Império não teve, porque na colônia a gente teve os aldeamentos, os diretórios indígenas. O Império acabou com os aldeamentos e não propôs alternativa para a preservação da vida indígena. Não é? E fora a questão da escravidão. Então, eu acho que essa memória, hoje, não deveria ser um assento para o Museu Nacional de História Natural, de Arqueologia, etc. E a outra questão, acho que é essa, a definição do modelo do museu. Não é? Será que ainda tem sentido juntar tudo isso no mesmo lugar? Não é? Será que não seria bom repensar um pouco? Eu acho que a ideia de trabalhar a memória da ciência, ela juntava isso tudo. É na memória da ciência que a gente vê que tudo isso, as práticas científicas contemporâneas, não levam a juntar isso tudo no mesmo lugar. Então, se você trouxer a memória da ciência, você vai explicar, inclusive, melhor essa multidisciplinaridade que caracterizava o museu. Então, eu sublinharia isso, sabe? A memória da prática científica, não é? Talvez fosse mais interessante. E aí entra a memória da prática científica no patrimônio, e que leva à memória do incêndio. Não é? Como é lidar cientificamente com o patrimônio? Não é? Implica em boas práticas cientificamente embasadas de preservação do patrimônio, para evitar, por exemplo, o incêndio. Não é? Eu acho que por aí a gente poderia apontar um caminho. Não é? Mas eu estou falando isso como alguém que está do lado de fora, não é? Não participa, não sei quais são os desafios colocados para a equipe, não é? E eu não queria arriscar a emitir nenhum juízo sobre o que está sendo planejado. Só para complementar uma coisa que você falou logo no início agora da resposta que você me deu. Você fez falou alguma coisa em relação à universidade. Para além de toda a pesquisa que a gente sabe que o museu fazia e ainda faz na área da antropologia, da pós-graduação, enfim, de tudo isso, não só da antropologia, mas enfim. Você acha que ainda faz sentido, do ponto de vista de gestão, no século XXI, e aí eu estou perguntando para o Paulo, gestor de museu, você acha que faz sentido, do ponto de vista de gestão, a gente ter um museu dessa envergadura dentro de uma universidade? Eu acho que o problema não é estar dentro da universidade, não é? O problema é a universidade ser capaz de administrar isso, né?
É isso. Você vê as coleções de Harvard, as coleções de Harvard são espetaculares, né? Os museus de Harvard, e eu acho que também tem que ter um sentido para a missão da universidade, né? Que não é só pesquisa, né? Então, é até uma forma de fazer a universidade ter um lugar de memória das suas práticas, não é? Então, eu acho que esse sentido tem, eu não vejo problema nenhum. Eu não sei se ele deveria ser caracterizado como nacional, porque como nacional, eu não estou falando do nome, eu estou falando do conteúdo, né? Como nacional, ele tem que ter um discurso que ultrapasse a tarefa cotidiana da universidade, que é odierna, né? Do dia a dia, não é? Mas a partir da ciência, talvez se consiga construir, da memória da ciência, consiga dizer o que a universidade pode contribuir para o plano nacional. Não é? Enfim, eu acho que isso é uma questão também que tem que ser trabalhada com cuidado, não é? Porque eu acho que o lugar de memória da nação, estar na universidade, eu não acho impossível, mas é uma tarefa gigante, não é? E a universidade tem que lidar com as suas próprias tarefas odiernas, do dia a dia, não é? Do hoje, não é? E eu não sei se caberia, talvez, assumir essa missão tão ambiciosa. Não porque não mereça, mas pela dificuldade, não é? Da gente conseguir cumprir o que a missão promete, não é? Obrigada, Paula. Olha, nós ainda temos tempo para 2 perguntas, alguém rápidas e objetivas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, Paulo, eu queria fazer uma outra pergunta, que eu acho que todos nós aqui brasileiros e que trabalhamos com memória nos perguntamos quando vemos esse movimento da derrubada aí, dessa fúria iconoclasta aí, como você falou, se havia ou ainda há esse perigo dessa fúria iconoclasta da Europa chegar ao Brasil. Como você viu isso? As pessoas estavam protegendo o monumento da Princesa Isabel ali na Princesa Isabel, havia toda uma preocupação que essa onda pudesse chegar aqui. Você acha que há esse risco? Como é que você vê essa questão? Cláudia, eu acho que o risco existe, evidentemente, né? Mas, primeiro, eu acho que nem todas as cidades no Brasil têm tanta escultura assim para ser derrubada, né? É diferente da Inglaterra, é diferente da Europa, onde essa prática foi muito disseminada, né? E as nossas cidades, a maioria delas, são também de outro tempo, né? Então, além disso, muitas das esculturas desse tipo que você vê no interior são do soldado desconhecido, da Segunda Guerra da FEB, então eles têm outra natureza, né? Até não só de produção, mas também temática, e outra forma de ler o passado. Agora, eu não acho possível, e francamente, a história da humanidade é feita de construção e desconstrução, né? E a gente pode ver das ruínas. Eu terminei com a imagem do Colombo decapitado, não é? Que eu achei que ela ficou muito bonita, não é? Como se fosse uma Vênus de Milo, não é? E guarda a memória da destruição. Eu acho que o que a gente não pode é deixar debaixo do tapete, não é? Ou guardar no armário debaixo da escada os nossos dramas, não é? Então, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de trazer isso. Se houver um movimento iconoclasta, preservar a presença iconoclasta. Não é? Uma ruína bem tratada, ela pode ser tão significativa quanto o monumento restaurado. Não é? O monumento restaurado, às vezes, se torna insignificante, porque ele não é envolvido de práticas que o ressignifiquem. Não é? Então, eu acho que a questão que eu queria sublinhar é, sobretudo, chamar a atenção para a importância das práticas. E o movimento iconoclasta, ele vai atacar a imagem que está solitária. Ele não vai atacar a imagem que é cultuada. Você pode ter certeza. Mesmo porque, se ele atacar, ele sabe que vai ter alguém para defender e que no dia seguinte vai colocar a imagem no lugar.
Entendeu? Então, eu acho que a questão que nós temos que nos chamar a atenção é que eu tenho a impressão, precisava conhecer melhor o caso britânico, que esta imagem era tão solitária quanto o nosso Pedro I na Praça Tiradentes. A diferença é que o nosso Pedro I é uma imagem sólida, gigante, não é? Maçuda, e que é muito difícil derrubar. Não é? Então, eu penso, não é, que a iconoclastia, a memória da iconoclastia, deveria fazer parte dos nossos lugares de memória. Não é? Eu não sou contra. Agora, isto cabe ao movimento social. Não cabe a nós, como historiadores, julgar se a iconoclastia está certa ou errada. Não é? Isso cabe se o Estado teve o direito de reprimir os terreiros de Umbanda e de Candomblé e ninguém reclamou, não é? Por que o movimento social hoje tem que ser condenado por destruir as estátuas? Não é? Eu acho que a gente não pode confundir a causa que o movimento representa com a preservação do patrimônio. Não é? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo como historiador, para não ser juiz da história. Nós não estamos no tribunal e não temos papel de juiz. Não é? Então, a causa do movimento é legítima. E todo poder, todo monumento de cultura é um monumento de barbárie, já dizia a máxima lá de Walter Benjamin. Não é? Não existe monumento, o caso do Pedro I, em cima do lugar da forca do Tiradentes. Não é? Então, isso é da história. Não é? Vamos ver quem vai ganhar. E todo mundo que ganhar, não é? A causa que ganhar vai ter que carregar o ônus da barbárie, que vem junto com o monumento da cultura. Não é? Isso é inevitável. Nós, como historiadores, temos um papel de apontar isto. Não é? E isso significa que quem quer que ganhe a luta política tem que carregar a responsabilidade da conquista política. Isso é o nosso papel como historiador. Não é? Chamar atenção para isso. Agora, as soluções narrativas, as formas como se vão resolver, cabe às disputas políticas serem envolvidas. Não é? Isso não é, cada um de nós pode se envolver, mas não necessariamente como historiador. Não é? Agora, por que não guardar a memória da ruína? Não é? Por que não pegar essa estátua destruída, tirar lá debaixo d'água e pôr ela de volta flutuando no ar? Não é? Por que não? Não é? Isso poderia ser uma forma de lembrar o movimento iconoclasta. E dizer que não há discurso hegemônico que não esteja sujeito a um dia a ser questionado e, mais do que isso, substituído. Não é? Não importa, eu estou fazendo aqui o papel de propedêutico do Voltaire, não é? Do filósofo, do rei. Não é? Todo rei tem que lembrar que o tempo dele um dia vai acabar. Não é? E que ele tem responsabilidade não só com o tempo dele, mas com o que vem depois. E isso não cabe a gente atribuir ao visitante de Auschwitz. Não é? Eu acho transferir essa responsabilidade para o ato individual, não é no mínimo, uma forma de você eximir o Estado do seu papel. Não é? O papel da violência de Estado coube ao Estado. Agora vai ser o cidadão comum que vai resolver isso? Não é? É claro que o exercício da responsabilidade é necessário, individual é necessário. A banalidade do mal está entre nós. Mas quem vai garantir a força da banalidade do mal são as políticas de Estado. Então, a gente tem que transferir o problema da turistificação de Auschwitz, não é acusar só o turista, é chamar a atenção de que o Estado patrocina essa turistificação irresponsável de Auschwitz. Não é? Ou essa transformação do monumento da barbárie stalinista num lugar de escutar música de época. Isso está sendo produzido por quem controla a instituição. Não é o turista que chega lá e escuta a música, não sabe nem o que é. Escutou uma música, acha bacana. Para frente, Brasil. Esta responsabilidade é do Estado, de quem representa o Estado. Uma secretária de Cultura não pode fazer isso, um ministro da Cultura não pode fazer isso, um presidente não pode fazer isso. O turista não deveria, mas ele certamente é conduzido pelas políticas de Estado. Eu acho que é isso que a gente tem que sublinhar. E o resto é guardar a memória dessas disputas. Por que não um Colombo sem cabeça?
Paulo, eu acho que com essa sua última intervenção brilhante, inspiradora, nós podemos encerrar essa nossa sessão do LADOC com muita pena, porque foi realmente... Obrigado, gente, obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. Paulo, foi brilhante, inspirador. Eu espero que você escreva sobre esse momento, escreva sobre todas essas suas reflexões do tempo presente, né? De toda essa questão da memória que nós estamos vivendo hoje. Eu queria te agradecer pela sua extrema generosidade, Paulo, num momento tão difícil para você hoje. Né? Foi um susto, mas eu confesso a vocês que para mim é muito bom estar aqui reunido com todos vocês. Tá. E Paulo, você, sem dúvida, é um dos maiores pensadores da memória, historiadores da memória brasileira. Obrigado, querido. Historiador brasileiro e pensador da memória hoje. Então, para nós foi um privilégio enorme, foi muito bom. Eu espero que você volte a dialogar conosco outras vezes. E agradeço sempre à disposição. Os participantes, agradeço ao pessoal do Lembrar também, que está aqui, a Isabela, a Mirella, lá, e todos vocês. E a gente, pensando junto, a gente tem ciente de esperança também, né, Paulo? Já sabe que a memória pode não resolver, mas a generosidade de compartilhar o conhecimento, sim. E hoje você nos deu também uma aula sobre isso. Muito obrigada. Paulo, obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Paulo, eu queria também te agradecer muito, gostaria, em nome do programa, de todo o corpo docente e discente, agradecer sua participação, ainda mais num dia como hoje, tá? Eu imagino o quanto foi difícil para você, mas tenha certeza que você foi brilhante. Eu acho que todos nós sairemos dessa conferência um pouquinho mudados, né? Na forma de perceber essas questões, de perceber esses movimentos sociais que estão acontecendo agora. Tá? Então, em nome do programa, gostaria de te agradecer muito. Muito obrigado, Márcia. Eu não vou esquecer esse momento. Vai ser especial na minha memória pessoal. Ai, que bom. Obrigado por vocês terem me acolhido aí nesse momento. Nossa, foi muito bom para todos nós. Obrigada, Paulo. Um beijo grande para você. Tá? Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigado, programa. Obrigada, professor. Obrigada, Paulo. Parabéns. Abraço, Paulo. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo.